Olá, eu sou o pastor Oséias Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz São Paulo. Estamos aqui para a nossa segunda aula. Hoje a nossa aula vai tratar dos patriarcas. E o primeiro patriarca que queremos tratar é o patriarca Noé. Para isso, convido a abrir comigo a sua Bíblia, a acompanhar comigo o livro do Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6. Gênesis, capítulo 6, e o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eu os desfarei sobre a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a fará: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca para conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Apenas até o versículo 19, para entendermos um pouquinho a história do primeiro grande patriarca da Bíblia, que é o Noé. Todo patriarca e todo personagem bíblico, ele traz não somente a sua história propriamente dita, mas também traz uma doutrina que está escondida atrás da sua história. Uma coisa que é importante entendermos é o seguinte, que o Antigo Testamento são sombra das coisas futuras. Então, todas as passagens bíblicas do Antigo Testamento apontam-nos para Cristo e para o cumprimento do Cristo na terra lá no Novo Testamento. Então, para entender o planograma de Deus para a vida desse patriarca, é preciso inserir o Noé não somente na sua história lá atrás, e a história do livramento que Deus proporciona a Noé e a sua família, mas também inserir o Noé lá no Novo Testamento. Coisa que o próprio Jesus o fez quando fez citação desse patriarca. Mas perceba uma coisa aqui comigo. Primeiro, Noé, ele é chamado por Deus, escolhido por Deus, como um homem justo no meio de tanta injustiça. A terra estava degradada, o pecado havia se alastrado de modo profundo na terra, a humanidade tinha se corrompido de modo terrível. Deus, olhando para a humanidade, percebe que não é possível mais continuar aquela situação e resolve dar um basta. Mas antes de dar um basta na situação da terra, pôr um fim na vida daqueles que habitavam na terra, Deus resolve salvar aquele que lhe apraz. Então, Noé e o livramento que Deus deu a Noé aponta-nos para Cristo e, consequentemente, para a Igreja de Jesus Cristo.
porque em meio de tanta corrupção e de tanta degradação moral, espiritual, ética que a terra está vivendo, Deus tem preparado um lugar de descanso para os seus filhos. A igreja não será colocada junto com o mundo na esfera da destruição divina que está no livro do Apocalipse, mas Deus preservará a sua igreja, preservará as pessoas que amam a Deus, que se prostram diante de Deus, que são justas diante de Deus, tal qual foi o Noé. Então, Noé e a vida de Noé traz a representação da salvação. A arca que foi construída por Noé simboliza a igreja de Jesus Cristo, simboliza aqueles que se esconderão em Deus, que se esconderão em Cristo para ser salvos do dia da ira de Deus. Então perceba que Noé, ele faz uma arca. Deus estabelece para Noé um desafio. E o desafio para Noé era o seguinte: era fazer algo que ele nunca tinha feito. A chuva não era comum na terra, de modo que a construção de embarcações, principalmente de grandes embarcações, era algo muito impossível para aquela época. Não se conhecia na história bíblica, ou fora da história bíblica, ninguém que houvesse construído uma embarcação de tamanhos gigantescos, como foi o que Deus comissionou Noé a fazer. Entretanto, coube a Noé fazer algo que ele nunca tinha feito. Trazendo para o plano espiritual, quando Deus nos chama para a salvação, Ele também estabelece para nós, para que façamos algo que ainda nunca fizemos. Quando Deus nos chama para a salvação, Deus nos chama a viver um processo novo, diferente de tudo aquilo que está vivendo até então. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da diferença. É fazer algo que é incomum às outras pessoas. Noé foi chamado por Deus para fazer essa diferença. Interessante que Noé pregou durante 120 anos, que foi o tempo da construção da sua grande embarcação. E de tanta pregação, de tanto tempo de pregação, a Bíblia diz que somente Noé e a sua família entraram na arca. A salvação está circunscrita apenas e tão somente ao homem de Deus e à família de Deus que está aqui na terra. Quando Cristo vir buscar a sua igreja, quando a salvação for manifestada, quando o livramento do mal que está para vir acontecer, esse livramento não se dará a qualquer tipo de pessoa. Não, senhores. Esse livramento não se dará a nenhum grupo social, a nenhum grupo filosófico, a nenhum grupo ideológico, não. O livramento de Deus para essa humanidade se dará apenas para aqueles que fazem parte da família de Deus. E Noé consegue ganhar a sua família e coloca a sua família na arca. Eu vejo em Noé o primeiro plano de Deus do ponto de vista da salvação da humanidade. O primeiro grande plano de Deus foi com o Noé. O Noé entra na arca durante o tempo da chuva e mais o período em que as águas baixaram, um ano aproximadamente, eles ficaram dentro da arca. E quando Noé sai da arca para repovoar a terra com a sua família, a geração justa que eram os seus filhos, que conheciam a Deus, que se dobravam diante de Deus, mas coube ao próprio Noé fracassar na sua relação com Deus, para provar ao ser humano que nenhuma salvação para a humanidade, nenhum processo de restauração da humanidade pode vir através de um homem. Por mais justo que ele seja, por mais bem intencionado que ele seja, a salvação nunca virá a partir de um ser humano. Deus está proporcionando a Noé uma outra visão, uma outra expectativa. Deus está mostrando para a humanidade, mostrando para nós através da história de Noé, que a salvação só pode ser proporcionada por Deus.
Nenhum homem é capaz de manter o projeto da salvação intacto, sem erro. Noé fez isso. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha. Quando a vinha dá o seu fruto, Noé faz o vinho e bebe dele, e se embebeda daquele vinho, e fica nu. E o seu filho, o Cão, que naquela época era um nome muito comum, não fazia referência ao animal como o fazemos hoje. O Cão viu o seu pai, em algumas traduções, Cã, viu o seu pai nu e foi avisar aos seus irmãos. Sem e Jafé vem de costas, cobre o pai com um lençol, e quando o pai volta ao seu estado de sobriedade, seus filhos fazem saber o que aconteceu. E o seu pai então amaldiçoa Cão. E ele sai diante da presença de seu pai amaldiçoado. Então perceba que o começo de uma civilização, até certo ponto justa, já começa com uma maldição, provando mais uma vez que nenhum tipo de salvação pode ser proporcionado a partir do ser humano. Deus contou com Noé e Noé falhou no plano de Deus. Agora nós vamos para o segundo patriarca. O segundo patriarca da Bíblia. A Bíblia nos revela a sua história no livro de Gênesis ainda, no capítulo de número 12. No livro de Gênesis, capítulo de número 12, tem a história do segundo patriarca das Escrituras Sagradas. O nome dele é Abraão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Somente até o versículo de número 4. A partir do capítulo de número 12, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, a Bíblia está tratando, o relato bíblico está tratando de toda a terra, da terra como um todo. Agora, a partir do capítulo de número 12, o texto sagrado, o foco do texto sagrado, ele se afunila, tratando especificamente da nação de Israel. Então, a nação de Israel será agora objeto de um retrato cuidadoso da historicidade bíblica. Então, o foco da Bíblia e do relato histórico da Bíblia será sobre a nação de Israel, ponto final. Todas as nações que são citadas no texto sagrado, daqui do capítulo 12 até o livro do Apocalipse, no último capítulo, só serão tratadas aqui se estas nações tiverem alguma ligação direta ou indireta com Israel. Se não tiver ligação direta ou indireta com Israel, a história das outras nações será, a partir de agora, desprezada do ponto de vista histórico do texto sagrado. Então a Bíblia, ela se fecha a partir do livro de Gênesis, no capítulo de número 12, e o foco será na nação de Israel. E a nação de Israel começa com um homem, Deus chamando um homem. Nesse momento a terra estava de novo recheada do pecado. A geração depois de Noé, que começou com a maldição de Noé, o seu filho, produziu depois homens poderosos na terra, no episódio da Torre de Babel, a Torre da Confusão. Agora a nação de Israel está sendo iniciada, quando Deus chama um homem da terra de Ur dos Caldeus,
dentro do ponto de vista histórico e geográfico, essa nação está aonde está o território hoje do Iraque. Então, se Abraão fosse vivo e nascesse hoje, Abraão seria provavelmente iraquiano. A nação agora de Israel começa com a chamada. Então Deus vai lá em Ur dos Caldeus e chama um homem e faz a este homem uma proposta. A proposta de Deus para Abraão é muito simples. Deus faz 4 exigências para Abraão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em contrapartida a essas 4 exigências de Deus, Deus faz a Abraão uma série de 7 promessas. Deus disse para Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então perceba que a conta de Deus para Abraão pede 4 coisas e promete 7. E a conta de Deus é sempre assim. Deus sempre exige menos para abençoar mais. Ele pede 4 coisas para Abraão e em contrapartida disso lhe oferece 7 promessas de bênção. E o interessante aqui é que essas promessas de Deus para Abraão não estavam restritas apenas em Abraão. As promessas de Deus para Abraão, todas as 7 promessas de Deus para Abraão, elas são extensivas a todas as pessoas que, à semelhança de Abraão, também se dispõem a andar pela fé. Deus disse para Abraão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão é chamado por Deus a viver pela fé. E porque Abraão vai viver pela fé, Deus dispensa para ele 7 promessas. Para nós que tememos ao Senhor, essa promessa também é extensiva a nós. Se você e eu também estivermos dispostos à semelhança de Abraão, também andarmos pela fé, Deus tem 7 promessas. As promessas que ele fez a Abraão também estão garantidas a nós que resolvemos também, à semelhança de Abraão, andar pela fé. Eu gostaria de tratar com vocês sobre as 4 exigências de Deus para Abraão. 4 exigências. A primeira exigência de Deus para Abraão é a seguinte: sai-te da tua terra. Ora, Deus poderoso que é, não poderia ter abençoado Abraão na sua terra. Abraão já tinha a terra. Ele, como filho mais velho, era o herdeiro natural das terras de seu pai, da herança e da fazenda de seu pai. Mas Deus disse para ele: sai-te da tua terra. No caso de Abraão, era uma saída geográfica. E por que que Deus exige que Abraão faça uma saída geográfica daquela terra? Primeiro, porque a bênção de Deus, ela tem um lugar certo para descer, um lugar certo para cair. A bênção de Deus não cai onde nós queremos. Nós não devemos receber a bênção de Deus no lugar onde nós estamos e queremos. A bênção de Deus, ela desce sobre o lugar que Deus quer que ela desça. No caso de Abraão, era uma saída geográfica. No nosso caso, pode ser uma mudança, seja uma mudança geográfica, seja uma mudança de posicionamento. Precisamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, para permanecer debaixo da vontade de Deus. Exemplo, quando Deus enviou a coluna de fogo para aquecer o povo durante a noite e a nuvem para proteger o povo do sol causticante do deserto, lá na saída e na caminhada do povo nos 40 anos de deserto, o povo tinha que estar, para ser abençoado, debaixo da nuvem de Deus. Se o povo quisesse dar uma volta por lá e chamasse a nuvem para que fosse com eles, ela não iria. Se eles quisessem estar debaixo da proteção de Deus, eles teriam que estar debaixo da nuvem. Se queremos receber a chuva da bênção de Deus, precisamos saber
qual é o lugar que a bênção de Deus está descendo. Quando Deus quer nos abençoar, nós precisamos ter a sensibilidade de saber qual é o lugar que Deus quer nos abençoar. A segunda exigência de Deus para Abraão é a seguinte: sai do meio da sua parentela. Eu imagino que talvez dos 4 pedidos ou das 4 exigências, a mais fácil tenha sido essa: sai do meio da tua parentela. Não é difícil cumprir esse chamamento de Deus. Não é tão difícil abrirmos mão da nossa parentela para estar na presença de Deus e na direção de Deus. Talvez seja das coisas mais fáceis que um ser humano poderia atender, mas são justamente nas coisas mais fáceis que Deus nos pede que nós temos mais dificuldade em cumprir. Das 4 exigências que Deus dá para Abraão, esta é a única que Abraão não consegue cumprir, porque o texto sagrado diz que Abraão saiu e levou Ló com ele. Qual é o problema de levar Ló com ele? Primeiro, que Ló, ele andava pela vista e o Abraão andava pela fé. A caminhada entre os que andam pela vista, junto com os que andam pela fé, não é uma boa caminhada. Abraão pensava sobre um propósito, o Ló pensava sobre um propósito totalmente diferente. A Bíblia diz: como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Era impossível dar certo uma caminhada em um homem que estava vendo a cidade futura, cujo artífice e construtor é Deus, como disse o escritor aos Hebreus, com um homem que andava olhando para as coisas dessa vida, com os olhos grandes para as coisas e para as benefícios da vida, como era o caso de Ló. Não daria certo. E o interessante é que quando tentamos incluir alguém conosco numa promessa de Deus, se ele não foi chamado por Deus para ser herdeiro daquela promessa, ao invés de ajudarmos, nós estamos prejudicando. No caso de Abraão, ele estava prejudicando Ló, porque perceba que lá na frente os dois tiveram que se separar, porque é sempre assim. Quem anda pela fé e quem anda pela vista pode até começar a caminhada junto, mas dificilmente permanecerão juntos. Lá na frente terão que se separar. E quando Abraão é obrigado